Salve, salve! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um podcast da Farmaconde. Aqui a gente fala, claro, de saúde. Aliás, o mês de abril é o mês da saúde. Muita gente não sabe disso. E é claro que a gente precisa falar de saúde. A Farmaconde, ela trabalha com saúde, ela preconiza a saúde, ela quer você sempre com saúde. Portanto, nunca deixe de participar aqui conosco e envie e-mail para podcast@farmaconde.com.br. Podcast, tudo junto, @farmaconde.com.br. Nos escreva para falar dos temas que você quer ver por aqui, das pessoas, dos convidados, para a gente aqui, bater um papo hoje com duas super profissionais que me causam, assim, pessoalmente, uma inveja. Porque uma delas é forte e flexível e outra é flexível e forte. Eu estou falando de uma personal trainer ao meu lado aqui, Elô. Tudo bem, Elô? Tudo certo. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso e vamos aprender muito com você. E ao lado dela, ela que também é flexível, é forte, Vivian, que é professora, instrutora de yoga. Peraí que tem mais alguma coisa aqui, não é só o yoga, não. É uma coisa importante, peraí, deixa eu ler direitinho. Yoga, porque tem uma coisa de inteligência emocional, educação emocional também e facilitadora de atenção plena. Tá falando de foco, é isso? Isso, é uma das técnicas de meditação. Então, muito boa tarde, alegria estar aqui. Agradeço demais a você, equipe, por facilitarem que eu estivesse aqui falando desse tema tão importante que eu falo realmente com muito amor, com muita inspiração, porque foi um caminho que transformou a minha vida. E aí a gente, quando consegue uma coisa boa, assim, que a gente faz, a gente quer mostrar para os outros, né? No exercício também não é assim? É real. Quando a gente consegue alguma coisa, a gente fala, alguém mais precisa entender que isso aqui existe, que isso aqui faz bem, que isso aqui... Eu tenho resultado em mim, eu quero que os outros tenham também. É muito real isso. É o famoso vem na minha que eu te consagro, fera. Vai dar tudo certo. Mas, olha, pra gente falar com a seriedade que o tema demanda, que é sobre saúde, e eu vou perguntar a você, Vivian, porque a pandemia nos trouxe, assim, uma situação em que a gente começou a olhar para aquilo que é mais simples. E nos sugere a meditação isso, assim, observar, olhar para dentro, perceber aquilo que nos é mais caro e, ao mesmo tempo, simples. Faz sentido? Total. Total, assim, realmente durante a pandemia, que ainda continua, estamos ainda atravessando, né, um período aí um pouco mais ameno, mas ainda com esse olhar sensível, todos nós fomos e estamos sendo impactados de alguma forma, né? E durante a pandemia, esse período que nós estamos enfrentando agora, realmente, assim, parece que foi lançado um holofote sobre essas questões, né? Do nosso físico, do nosso emocional, do nosso mental e do nosso espiritual, que nós vamos falar aqui também, né? No decorrer da entrevista, que nada mais é do que essas questões relacionadas ao nosso sentido, ao nosso prazer na vida, né? O nosso propósito, a nossa motivação. E nós acessamos tudo isso, né? Através da nossa presença, através dessa pausa, e a pandemia trouxe justamente isso, né? Com todos os movimentos que aconteceram e ainda estão acontecendo, muitas pessoas precisaram ficar nas suas casas, né? O trabalho viveu aí uma metamorfose, uma transformação, né? Até com a própria alocação, então as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, com as famílias, né? E isso repercutiu, assim, em várias áreas da vida. Né? É bastante fácil a gente perceber, quando você fala, sobre essa questão de mente, corpo e espiritualidade. E quando a gente olha, ainda que sejam com olhos de leigo, para a atividade de meditação, meio que nos passa pela cabeça. Mas no seu dia a dia, Lu, você como personal trainer, que é mais voltado para o exercício físico, também hoje em dia fica mais claro que não dá para ter o corpo separado da mente, separado do espírito, não é isso? De forma alguma. A gente tem as dificuldades. Acho que ela tem muito mais facilidade com tudo isso, mas a gente trabalha muito isso também. O que eu vou até falar aqui, algumas partes que eu acho que a gente vai entrar, né? Mas pode se adiantar, vai lá. Pode se adiantar? Claro, fica à vontade. Porque as pessoas acham muito que atividade física é só corpo, né? A gente vai trabalhar, não preciso porque não quero ficar forte. Não preciso porque eu não quero emagrecer. E as pessoas só pensam no físico do negócio.
E a atividade física é muito mente também. Eu uso como exemplo, por exemplo, quando a gente acorda estressado. Tudo no dia vai mal. Tudo o que a gente vai fazer influencia, né? Por exemplo, eu vou tratar mal alguém, eu vou chegar em casa estressado, eu mal vou olhar pro meu filho, eu vou fazer decisões ruins. É assim que acontece quando a gente tá estressado, quando a gente tá com uma mente mal, ruim. E quando a gente treina, a gente libera tantos hormônios bons que isso bate de frente, sabe? Então a gente consegue fazer boas escolhas, a gente tem uma mente melhor pra tudo, assim, pra falar com as pessoas, para tomar decisões. Então, eu acho que isso também influencia demais. A atividade física já está comprovado, né? Porque isso é científico. Quando você fala Sim. da liberação de hormônio, tem a dopamina, Exato. né? Tem a hormônio da ocitocina, felicidade. não é? Um monte de coisa que você Exato. vai liberando e vai ficando numa boa. E aí, naturalmente, é mais fácil você ser mais positivo. Inclusive, que a positividade, segundo estudos e pesquisas, ajuda a evitar males cardiovasculares. Olha só quanta coisa. Combate o hormônio do estresse ao mesmo tempo, não é Exato. isso? Então, não tem mais como a gente ficar jogando fora ou, ao contrário, não tem como a gente ficar querendo que vamos só trabalhar aqui o corpo, depois eu faço trabalho minha mente lá. Não, a atividade e o movimento trabalha tudo junto. É o todo tempo, tudo junto. Legal. E em relação à meditação especificamente, Vivian, o que é meditação? A meditação, falando como funciona na prática, né? Então, eu posso definir aqui a meditação como uma atividade, um exercício de concentração, foco e observação, que vai nos direcionar a um estado interno, um estado mental, corpóreo também, né? Que tudo está junto, né? É tudo integrado, conectado, de presença, né? É você se observar na sua respiração, observar os seus sentimentos, observar os seus pensamentos, mas tudo isso apenas com o olhar de observador, né? Então, aquela história, de assim, aquele mito de não, precisa estar com a mente completamente vazia. Eu, por exemplo, nunca meditei, porque essa história de ficar com a mente vazia, É muito só de eu difícil. pensar que eu tenho que deixar ela vazia, ela já está ocupada, Exato. né? Exato. Funciona bem assim na prática. Por isso que eu fiz questão de trazer esse exemplo, né? Porque não existe a mente vazia, né? O cérebro, ele está em constante atividade. Inclusive, na produção, né? Constante atividade na produção e elaboração aí de pensamentos. O que acontece? Quando nós vamos respirando já tranquilamente, conscientemente, né? O fluxo de pensamentos segue o ritmo da nossa respiração e a nossa respiração também segue o ritmo dos nossos pensamentos. Você, há 7 anos, você começou com esse processo. Sim. E você colocou assim, olha, eu vou tentar. Se funcionar para mim, vou trabalhar com esse trem, porque comigo é difícil acontecer. E tá aí, Exato. você reformulou a vida, reformulou sobre vários aspectos. Ok, eu vou segurar aqui essa história da meditação um pouco com você, Vi. Sim. Porque eu tô vendo a carinha de Elô, personal trainer, olhando para você. E a gente já Tá falou admirando. que essa busca pela saúde, nesse mês tão importante, esse tema que é fundamental para a Conde, claro, essa atividade física, de novo, ela não precisa e ela não deve ser extenuante para ter algum valor. A gente pode pensar nessa questão de respiração, por exemplo, de foco, de concentração, pode ser realizada numa atividade física ordinária. Sim, na verdade faz parte. Se a gente não se concentrar em tudo isso, também é treino vazio. Falo que um treino sem consciência do que você está fazendo, que é toda essa concentração que ela explica, você só faz por fazer. E é isso que eu, por exemplo, como personal trainer, sempre levo para meus alunos. E é isso que eu agrego a todos eles. Porque normalmente a gente vai na academia e a gente fica meio solto lá, né? Não sei como que foi com vocês, assim. Então, a gente fica meio solto na academia sem saber muito o que fazer. E um personal trainer, ele pega o aluno e fica ali 1 hora com ele, falando, ó, respira, é esse momento que você tem que respirar, concentra aqui na escápula, isso aqui que é escápula, ó, você vai fazer isso aqui. A galera fica assim, escápula, gente, não sabia que existia, isso existe. Tô respirando, tem que respirar, tem que fazer tudo isso.
Tem tudo isso. A Contrai o costura. abdômen agora. Contrai o abdômen. Postura, o quadril pra trás, o joelho pra fora. Então, é o tempo todo você trabalhando na consciência corporal, o que você tá fazendo. E trazendo a pessoa para o momento. Para Exato. aquele momento. Ela não pode treinar pensando, se você precisa comprar um Não, livro. ela Puxa, eu viaja. esqueci de fazer a lição com meu filho. Senão a coisa fica fora. E a gente faz muito isso, que acaba estipulando ou estabelecendo o caos no nosso dia a dia, né, meninas? Exatamente. Exato. Você sabe que eu vi um post na internet recentemente em que a moça falava assim, olha, desde que comecei a praticar atividade física, o yoga, eu percebi que o meu corpo flexível me tornou um ser mais flexível. Faz sentido isso? Doideira. Total. Faz. É verdade? É? Faz todo sentido. Ela pode explicar até melhor que eu, né? Essa parte, olha lá. É que eu tô tentando me flexibilizar. Sim. O yoga ainda... Aproveitando aqui, né, essa fala de vocês, adorei o seu compartilhamento, né? É algo que eu vivo bastante também com o ensino do yoga e a prática do yoga que traz essa consciência corporal, né? Então, o yoga, e assim como o exercício físico, atividade física, é uma forma de meditação também. Pode ser quando nós nos colocamos ali em estado de inteireza, em estado de concentração, né, com foco, com observação. E o yoga, ele é isso, né? Uma meditação ativa. Eu sempre falo para os meus alunos, convidem o seu corpo para meditar junto com vocês. E quando eu vou praticar atividade física também, né, e quando eu recebo também perguntas, né, e as pessoas querem mais informações sobre isso. Eu ouvi falar que a atividade física também pode ser uma forma de meditação, sim, e seria uma técnica de meditação ativa, e dentro do Mindfulness também é conhecido como uma técnica de meditação indireta. O que seria indireta? É aquilo que eu estava compartilhando com vocês, né? Que não necessariamente tem aquele momento cuidadosamente reservado, elaborado num quartinho silencioso, né? É meditar durante as nossas tarefas e as nossas atividades do dia a dia. Inclusive, os exercícios, né? Inclusive, as práticas diversas que nós temos. Como eu disse, cozinhar pode ser uma maravilhosa ferramenta também para essa atenção plena, para essa concentração, e é ativa, né? Ativa porque eu estou ali na atividade, eu estou me movimentando, e realmente, né, esse movimento do nosso corpo dentro dessa visão mais holística e integrativa, o nosso corpo, ele responde conforme o nosso padrão mental. E é uma via de mão dupla, né? Porque o processo inverso também acontece. Então, conforme a gente começa a cuidar do corpo, se tornar mais saudável, seja com a prática de exercício, seja com a respiração, com a alimentação, enfim, tudo isso vai refletir diretamente no nosso estado mental e consciência mental. Por isso, sim, me tornarei mais flexível. Isso também aconteceu comigo. E isso tudo, de novo, me leva a pensar nesse período de pandemia em que as pessoas começaram a olhar mais para elas, né? Numa busca de autoconhecimento, numa busca pela saúde, a percepção da morte, né? Da finitude, quer dizer, a qualquer momento aqui alguém pode ir embora, eu posso morrer e tudo mais. Aí vocês acham que as atividades que vocês praticam, que vocês ensinam, pode levar as pessoas para um caminho de leveza também, a partir desses pensamentos de preocupação, de estresse e tudo mais? Com certeza, tá. Isso, o exemplo que eu dei aquela hora de levar a vida com mais leveza no dia a dia, igual eu falei, a gente começa um dia estressado e tudo mais, tem tudo a ver com atividade física, você levar a vida mais leve. Porque às vezes a gente fica a vida inteira também construindo alguma coisa, e lá no futuro a gente não tem nem saúde para usufruir de tudo isso, né? Tem muita gente que gasta a sua vida toda atrás de dinheiro, depois gasta todo o seu dinheiro em busca de uma saúde. Em busca da saúde. Então, você construiu a vida inteira, você tem a família que você quer, você tem o dinheiro que você quer, e você não tem saúde. Quantas pessoas a gente conhece que caem numa depressão, numa crise de ansiedade e não consegue usufruir de tudo isso? Então, a atividade física, ela justamente, a longo prazo, é isso que ela traz para nossa vida. É você conseguir usufruir de tudo aquilo que você trabalhou a vida inteira e levar isso com todo esse caminho, esse trajeto com leveza e de forma que você consiga usufruir bem, com saúde mental, com saúde física lá na frente.
Não é todo mundo que nos ouve que também nos assiste. Se vocês vissem essas moças aqui, eu posso falar, porque elas são muito mais novas do que essas meninas, elas vão mexendo o braço é forte, elas têm uma cor bonita de pele, o cabelo é bonito, é tudo bonito nelas, elas vão mexendo. Como faz bem exercício, vocês estão lindas, vocês estão ótimas, meninas. Parabéns para vocês. Mas ainda falando dessa questão de leveza, de percepção de vida, quando que vocês acham que é o momento de mudar o rumo? De falar, quer saber? Eu vou me cuidar, eu vou buscar meditação, eu vou buscar atividade física. Quando que vocês acham que é o turning point, o momento de mudar? Eu acho que é quando a pessoa sente a real dor dela. Como assim, por exemplo? A dor que a gente fala não é a dor no joelho, a dor nas costas, pelo amor de Deus, né? Mas é aquela dor de você sentir que você não está conseguindo levar a tua vida. Então, por exemplo, alguma coisa me atrapalha. Eu tenho a dor de, por exemplo, vou colocar no meu caso, tá? Às vezes a pessoa ela só não se sente bem com alguma roupa, ou só não se sente bem fazendo o que ela faz, com o que ela faz. Então, eu acho que é nesse momento que a pessoa percebe a dor dela, que é a hora de mudar, sabe? A chavinha. Que não é, na verdade, o que a pessoa está importando. É isso que eu queria chegar. Que não é o meu corpo está me incomodando, mas porque aquela pessoa tá muito magra e eu acho que ela tem que me ver magra. Não, é que isso é minha dor, sabe? Eu quero no seu estômago. Eu quero ver meu filho crescer, sabe? Eu quero ter energia suficiente para brincar com meus netos. Isso é minha dor. Às vezes eu não consigo, às vezes eu não consigo levantar para cumprimentar alguém. Isso pode ser uma dor, entende? Ela tá falando isso porque eu não levantei para cumprimentar. Só se isso for uma dor sua, que isso pode ser realmente algo que seja o ponto de partida para você mudar. Não algo que eu acho. Isso ninguém pode opinar, é uma dor tua, sabe? É subjetivo, Exato. não é uma... Eu sempre digo, né, que como é que se chama quando a pessoa... A motivação é uma porta que se abre de dentro para fora, não é de fora para dentro. Para você se motivar é realmente um verbo reflexivo, porque você tem que abrir de dentro para fora. Exato. De fora para dentro, não adianta você ficar falando na cabeça do caboclo que não é? Hein, Vivian? Exato. A Vivian deu uma respirada agora. Para quem nos acompanha, a Vivian respira. Vivian respira. A atenção está aqui plena, gente, na minha respiração. É muito bacana, né, essa pergunta. Eu gostei do que a Elo compartilhou aqui também. Eu acho que o cenário que ela trouxe é bem o cenário real, né? Então, se me couber aqui, eu quero falar do cenário real, do que efetivamente acontece, né, em uma grande maioria, e o que eu acredito, né, que pode nos ajudar a virar aí algumas chavinhas, de repente, a propor inspiração, né, para que nós possamos aprender, né, e chegar a esse ponto de promover essas mudanças em nossas vidas, além da dor, né? Então, existe até aquele ditado, né, ou vai no amor ou vai na dor, né? Então, hoje, quando nós olhamos para nós como sociedade, seres humanos, nós ainda estamos muito condicionados nesse padrão, na dor, né? E existem, assim, diversos estudos e comprovações de que realmente, assim, o ser humano, né, a mente humana precisa de fatores, assim, muito impactantes, incisivos, decisivos, para que realmente possa se promover novas experiências, que é a chamada, né, transformação, tudo que voltado... essas experiências se tornem hábitos, não é isso? Também, né? Então, assim, existe uma resposta muito grande para eventos negativos, né? Daí seria nesse sentido, que é o que a gente está falando aqui também, de dor. Então, hoje, trazendo até aqui para a minha atuação, para a minha área, né? A maior parte das pessoas que chegam para mim hoje não estão muito bem, né? Não estão muito saudáveis. Seja no nível de emoções, seja no nível mental, né? Seja no nível físico. E, na verdade, é sempre tudo junto. Porque tudo está junto, tudo está interconectado. Se a mente não vai bem, isso vai refletir nas minhas emoções, vai refletir no meu corpo e vai refletir no meu espírito, né? Que é a minha alma, que é essa minha motivação, né? Esse meu propósito e tal, sentido. E então, preciso, né, ajudar essa pessoa a se reorganizar. O meu convite, né, é que as pessoas
busquem essas práticas por livre, espontânea vontade, por informação, como, por exemplo, essa entrevista, né? Que possa chegar às pessoas, que possa agregar, né, conhecimentos úteis para que as pessoas possam construir esse ponto de vista, né? Ter essa percepção de quão é importante se cuidar. Então, eu acredito, sim, né, que vamos sair desse padrão, e já estamos saindo, na verdade, né? Eu acho que a pandemia contribuiu muito para que as pessoas tomassem essa consciência, porque a água começou a bater ali, né? E foram muitos desafios para lidar em todos os sentidos, né? E ficou explícito, realmente foi jogado um holofote do caos em que se encontra a sociedade. Nesse nível mesmo, mental, emocional, casos físico, de ansiedade, depressão, só aumentou. estresse, tudo mais. E aí tem muita gente que também pegou esse período de pandemia para transformar a vida positivamente. Positivamente, que é o que você seria tá falando, o evento. Né? O evento traumático, né? Um evento aí que muitos podem ter até processado como uma espécie de tragédia, né? Porque era algo que a gente não tinha como prever, a gente não tem controle. É algo assim que nos pegou de calças curtas, né? É algo assim que mexeu com a nossa vida, que impactou demais, né? Então esse é um evento que tem uma força, né? Que contribui para esse sentido. Porém, né? Como eu disse, eu acredito que vamos viver aí uma nova fase, né? Um novo momento e uma evolução realmente da sociedade. E por isso que hoje eu também trabalho, né? Atuo como instrutora de yoga e meditação para as crianças. Então, eu tenho esse projeto, né? Eu acredito muito nisso, de plantar essa semente. Oi? Elas respondem bem? Muito bem. Ah, que bacana. Muito porque bem. É bom que elas já estejam preparadas para encarar a vida desse jeito que você está falando. Exatamente. A gente está falando aqui hoje com uma personal trainer, que é a Elo. A gente está falando com uma instrutora de yoga, que é a Vivian. E a gente está falando tão importante, a gente está falando sobre esse assunto tão importante, que é a saúde, nesse mês da saúde aqui no nosso podcast. Pessoal, a gente está falando daquele velho ditado de mente sã, corpo são. E vice-versa, que o corpo são vai também trabalhar para que você tenha uma mente sã, né? Aí unindo a mente, a espiritualidade e tudo mais. A gente já falou aqui, mas só para a gente retomar, porque eu acho muito bacana a gente dar nome aos bois no caso. Olha só, as atividades físicas, elas liberam a endorfina, que também é conhecida como hormônio da felicidade, responsável por promover no organismo sensações como bem-estar, até euforia ou alívio. O movimento do corpo produz dopamina, que é uma espécie de tranquilizante e até analgésico natural. Olha quanto benefício a partir, por exemplo, de uma simples caminhada que a gente sabe que, entre outras coisas, diminui nível de colesterol, problemas cardiovasculares, tudo isso com uma caminhada, não é não, Elo? Não é para querer começar já sendo o master, né? Realmente, eu costumo levar que a atividade física ela é realmente um tratamento. E ela é. Para vários casos, igual a gente falou, ela libera dopamina, cara. Isso é incrível, de verdade, porque é isso que combate aquilo que a gente falou do estresse. O estresse ali tem um hormônio ruim, que deixa o corpo ruim, e aí vem a atividade física que traz esse hormônio incrível. Qual era a pergunta? Não, a gente só está concluindo sobre como esses hormônios liberados podem fazer e não querer que a atividade comece já, você não quer, vai correr, mas não queira ser um Usain Bolt. Eu acho que mais importante de você fazer algo extremo logo de cara, que você não vai conseguir levar para sempre, é você começar com alguma coisa leve, igual você falou. Eu indico até que a pessoa comece com alguma coisa que ela goste. E você vai falar assim, Elo, eu não gosto de nada de atividade física. Não, eu não vou falar isso que eu gosto. Tem alguma coisa que você curte? Por exemplo, eu gosto de, sei lá, cara, às vezes eu gosto de nadar. Vai fazer uma aula de natação, testa, sabe? Eu gosto de lutar. É que nem quando a gente fala atividade física, as pessoas já visualizam uma sala de musculação. Fala se não é. Fazendo lá 3 de 15, 3 de 20... Então, isso às vezes torna um negócio muito chato na mente da pessoa, né? Mas não precisa ser só isso também. Mas que seja, eu acho que também é importante para todo mundo fazer um pouquinho. Começar de forma leve, mas de forma constante. Isso é mais importante do que começar
arregaçando tudo e depois você vai ficar um mês sem ir de novo e não vai adiantar nada. Aí não constitui o hábito, como a gente não tá tem o falando. hábito, exato. Né? São A pequenas rotina, ações. São pequenas ações que vão tornar isso hábito. E aí tem muita gente que, justamente pensando sobre yoga, que é um dos temas hoje aqui, capitaneado esse tema pela Vivian, que é a atividade que você depende muito mais do seu corpo. Você depende do seu corpo. Você não precisa de uma sala de musculação, de equipamentos, não é? Você vai se entregar e se integrar ali com você mesmo, é isso? Isso. Gostei muito, novamente, do que a Elo falou aqui, porque justamente essa linha de raciocínio é a linha de raciocínio para meditação, né? Conforme eu estava compartilhando com vocês, que é uma dúvida muito comum, só pegando o gancho aqui também. Ai, quanto tempo eu medito? Como começar a meditar? Tem que sentar 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite? Não. Começa com 3 minutinhos, com 5 minutos, 7 minutos e vai aumentando. Assim aconteceu comigo, né? Mas de uma forma constante, o que vai fazer a diferença é justamente essa constância. E falando aqui, né, dessa atividade com o corpo, que o Vinícius trouxe agora do yoga, né? Sim, eu recomendo no início, né? Porque parece que não, mas o yoga é uma atividade muito forte e de alto impacto também para o nosso corpo, total. Tanto é assim que um professor bem cuidadoso, né, estúdios, academias, enfim, cuidadosas vão pedir até um check-up, uma avaliação, um parecer, né, médico do estado de saúde da pessoa, porque nós fazemos aí movimentos muito intensos, que mexem demais com toda a nossa musculatura, né? Então tem todo um cuidado com a parte óssea também, né? Até Articular. com a própria articular, então nem se fala. Tem isometria, não é isso? Que é aquela manutenção daquela força parada, força né? lascada. E isso tudo... o jiu-jitsu tem muito de isometria, por exemplo, né? Pra gente falar de uma atividade que é super relacionada ao chão, como eu imagino que seja o yoga. Sim. E é bom trazer essa informação. Achei excelente também essa pergunta, porque muitas pessoas... Eu ganho a inclusive... vida assim, viu, Vi? Oi? Eu ganho a vida assim. Ótimo, adorei. Inclusive, muitas pessoas começaram a praticar, né, atividades físicas e, em específico, também o yoga e meditação em casa, né, através das lives. Eu mesmo dei muitas aulas, né, em lives e tal, através do YouTube. E sempre que eu tenho esse espaço para falar, que as pessoas me perguntam, né, sempre que possível eu coloco essa orientação. Gente, vocês querem praticar em casa? Pratiquem. Né? Mas, se possível, faça um acompanhamento com um professor, né? Para ele te ver, para ele ver o seu corpo, para ele te ajudar na construção das posturas. O yoga, ele traz, né, essa sensibilidade, é algo muito sutil. Então, muitas vezes, né, um ajuste ali, ele vai fazer toda a diferença mesmo na consciência, não só na consciência corporal, mas na própria saúde. Nos resultados. E nos resultados. E para a gente falar de resultados, meninas... Quais são os benefícios, os principais? A gente sabe que são muitos, mas os principais benefícios que vocês observam nessa pessoa que então passa por essa fase, de seja pelo amor próprio, pela dor, de se transformar, de ligar a chavinha, de começar a praticar uma atividade física aí rotineiramente, da mesma forma o yoga também. Quais são os principais benefícios, ou eventualmente os primeiros benefícios que vocês duas notam já? E aí a gente já falando pro pessoal de casa aí, para quem está nos ouvindo, para todo mundo fazer. Vamos lá. Primeira coisa, pessoa, dormir bem, isso não tem preço, né? Dormir bem, estar bem humorado. Não é sempre, a gente tem os estresses do dia, mas a atividade física, ela traz isso, ela traz você ficar mais bem humorado, ficar mais tranquila, mais disposta para fazer as coisas. Você fala assim, Elana, disposta. Eu treino, eu saio moída pra ficar disposta, mas fica, né? Porque você sai bem, com bem-estar elevado. E acho que esse negócio do corpo também, do físico, isso não tem preço, mas é o mínimo. Autoestima. Autoestima, exatamente. Acho que uma pessoa com autoestima elevada não quer guerra com ninguém. Isso já faz parte, já é mais do que tudo. E além daquilo que eu até comentei antes, de você visualizar o teu futuro, que às vezes a gente imagina um futuro muito distante, mas o futuro tá logo ali, né? Então, a atividade física, ela traz aquilo que você vai alcançar amanhã. Igual eu falei, de ter a disposição para brincar com o seu filho, disposição para correr atrás do seu sobrinho, disposição de viver a vida que você quer viver, com bem-estar, dormindo bem, feliz, alegre, com o corpo que você deseja. Eu acho que isso já é mais do que suficiente.
combatendo muita doença também, né? Com certeza. E o que você acha dos benefícios? A gente tá falando da mesma coisa que eu sei, Exato, né? é. Sim. Atividade física, mas assim, quando você percebe as pessoas transformando a vida através da sua atividade, do yoga, né, do foco, da meditação, o que você percebe de cara de benefício? Vivi? Olha, de cara, né? Explicando até um pouquinho melhor para vocês, assim, a meditação como o yoga, que é uma meditação em movimento, onde a gente convida o corpo, né? A gente traz o corpo para entrar nessa dança de harmonia, né? Junto com a nossa mente aí, com a nossa alma, nossas emoções. Bonito, né? Ficou bem filosófico. Mas trazendo aqui para um termo bem prático, né? Imediato. A meditação e yoga, eles vão produzir efeitos imediatos, a médio, a longo prazo e por toda a nossa vida. Eu vou explicar isso, vocês vão entender, né? De imediato, relaxamento. Relaxamento, diminuição do estresse, né? Vamos também liberar os hormônios aí do bem-estar, né? Da felicidade. Vamos já ter uma boa melhora também no nosso ânimo, disposição, vitalidade, né? Então, é muito comum, Vinícius e Elô, as pessoas que chegam para meditar comigo já na primeira vez, na primeira aula, né? Ou na primeira atividade que eu promovo ali, dependendo do contexto, elas relatam para mim que dormiram bem naquela noite. É um dos relatos mais recorrentes que eu recebo. Nossa, eu dormi tão bem. E a maior parte delas, né, eu dou aulas à noite. Então, a maior parte trabalhou o dia todo, está super cansado, estressado com aquela demanda. Chega até com aquela coluna travada, assim, né, sem respirar direito. Correndo, alguns chegam até atrasados, né, por conta da correria. Daí chegam ali, eu ensino as técnicas, eles praticam, já saem dali calminho. Chegam em casa, daí já vão dormir bem, consequentemente, no outro dia estarão melhores, a família agradece, né, os colegas de trabalho agradecem, todo mundo agradece, a pessoa já fica melhor. Então, isso já são os efeitos imediatos, né? Existe uma reorganização da nossa mente, do nosso corpo. Eu costumo dizer que a meditação, explicando, né, é como se ela fosse um banho interior, né? É uma técnica de limpeza, de reorganização e de alinhamento. A gente não vê exatamente o que está acontecendo, mas, de fato, todo alinhamento está acontecendo. E falando a médio e longo prazo, isso vai repercutir de forma muito perceptível na nossa saúde, não só mental e emocional, né, mas também na nossa saúde física, inclusive, né? Então, vai nos ajudar. Hoje, a meditação e o próprio yoga faz parte, né, das práticas integrativas complementares que hoje são aprovadas pelo SUS, inclusive, né? Elas são uma das 29 práticas que compõem esse sistema, né? Então, assim, é fato, é comprovado cientificamente que tanto o yoga como a meditação nos ajuda nessa construção e nessa promoção de uma saúde completa, de bem-estar. Inclusive, é recomendado, indicado como tratamento para várias doenças. Como, por né? exemplo, eu ia chegar aí? Ah, sim, como por exemplo, né? Então, eu quero falar aqui de uma técnica específica que é o Mindfulness, né? É uma das técnicas que eu trabalho. O Mindfulness, ele foi protagonizado aqui, né, no nosso continente, por um médico de renome internacional, que é o Dr. Jon Kabat-Zinn, né? Ele é um médico que é doutor e, enfim, responsável por uma clínica, um hospital lá nos Estados Unidos, que ele faz um trabalho maravilhoso, né? Inclusive, ele criou uma formação, ele patenteou um método, né, de atenção plena direcionado para a saúde. Pode alocar, né, implementar essas técnicas em outras áreas? Óbvio, pode, como deve, né? Mas ele tem esse experimento específico na área da saúde, né? E aí, desculpa te interromper, mas assim, para a gente falar dessas doenças que podem ser combatidas, como a gente está dizendo aqui, de atividades físicas, do yoga especificamente, dessa técnica mindfulness, eu falei da melhoria de condições cardiovasculares, Exato. redução de Eu vou colesterol, falar mas disso. o que tem mais? Tem sim. Então, por exemplo, né, essa questão cardiovascular foi uma das que ele trabalhou muito, né? Ele tratava pessoas com dores crônicas e muitas vezes dores que não têm muita explicação, né? São aquelas pessoas que já passaram por uma série de exames, enfim, e teoricamente, não tem cura
para a dor que essas pessoas sentem. Algumas estão condicionadas, né, vinculadas a algumas doenças, outras não. Então, através dessa técnica, né, e ele tem um método lá de 9 passos dentro dessa técnica, observou-se a redução, né, dessas dores, da intensidade da dor, e isso tanto o yoga quanto a meditação trabalham, promovem, né? E falando aqui, né, das doenças que a gente pode combater através da prática da educação, da Tanto meditação, a prática física do yoga, quanto atividade física também, enfim, acho que tudo conecta engloba, aqui, né? mas Engloba. Então, vai melhorar, né, vai reduzir a nossa pressão arterial. Isso é um dos efeitos mais imediatos, mas também a médio e longo prazo, né? Vai nos ajudar com a circulação sanguínea. Diabetes. Diabetes, então vamos falar aqui de insônia, distúrbios de sono, moderação de apetite, algo que muitas pessoas não sabem, mas essas práticas ajudam demais a trabalhar nessa nossa consciência com a alimentação e moderação do apetite também. Até porque tem gente, né, Elô, que acha que vai fazer exercício físico. Olha, sabe o que é? Eu treino, mas quando eu treino me dá muita fome. Não tem um gordinho nessa vida que seja inocente. Eu posso falar porque eu sou. É mentira essa história. Foi como você disse, com equilíbrio, você treinando, você quer comer diferente, comer melhor, Exato. comer certo, para não perder tudo que você ganhou ali também. Exatamente. Então, assim, todo o nosso corpo, sabe, Vinícius? É até difícil, assim, definir por quê. Para cada pessoa, isso a gente trabalha bem, assim, né? Dentro desse universo, desse campo de estudo. Por quê? Nem todas as doenças, a gente sabe que nem todas as doenças foram catalogadas, enfim. E cada organismo, ele responde de uma forma muito pessoal mesmo e muito individual. Então, vou citar aqui o meu exemplo e exemplo de outras pessoas, né? Eu consegui resolver os problemas intensos que eu tinha, né? Relacionados a estômago, a bexiga e rins, né, com a prática da meditação e com a prática do yoga, que foram, né, que tem a ver com aquela história, com a minha experiência que eu compartilhei com vocês no início, aqui nos nossos bastidores, né? Então, para cada pessoa vai refletir, como você falou, para algumas pessoas vai ajudar com a diabetes, né? Para outras pessoas vai ajudar com o fígado, talvez, porque o estresse é uma das causas do aumento, inclusive, de gordura no fígado, coisa que a gente não sabe, gente. Gordura tem só a ver com a alimentação. O problema de fígado tem a ver só com a alimentação, bebida, hábitos. Não, o próprio estresse detona o nosso fígado. Eu tô adorando né? isso que você está falando e eu tô pensando a todo momento aqui sobre aquele caso que ficou muito famoso da esposa do Will Smith, que perdeu os cabelos, né? Por uma condição também emocional. Olha o contrário do que a gente está falando, né? Quando você tem o estresse agredindo o seu corpo, né? Como ele pode produzir alguns efeitos. Agora, pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui, é claro, demanda uma prática rotineira, como também a gente já disse tantas vezes. Se espera que se pratique atividade física pelo menos 5 vezes por semana, pelo menos uma meia horinha ali de uma atividade com uma intensidade moderada a alta, não é isso? Exato. Também não adianta, eu passei meu cachorro todo dia. Não é assim que a banda toca. Eu Nossa, falo, eu não consigo. Você comentou até da caminhada. A caminhada é um negócio que, assim, eu não vou falar contra, tá? Porque é legal. Ele faz bem também pra você se parecer, pra você ficar legal. Mas, por exemplo, uma caminhada é algo que muitas vezes não tira a pessoa da zona de conforto. Eu falo que para você ter uma evolução, para tudo na vida, você tem que sair da zona de conforto. Então, se você tá confortável, quer ficar confortável, você fica no sofá assistindo TV, certo? Então, a partir do momento que você quer sair da zona de conforto, que você entrou numa sala de musculação, que você vai praticar uma atividade física, é para mudar, para sair da zona de conforto, para você ter uma evolução. Para você melhorar, revolucionar, você se modificar. Exato. Aquilo que a gente comentou, não precisa ser o tempo todo lá em cima o nível, sabe? Até porque a gente tem, quando a gente trabalha com musculação, por exemplo, qualquer esporte, tem temporada, períodos que a gente trabalha com menos intensidade, períodos com mais intensidade, tem como a gente modelar isso. Mas você só vai ter resultado se você realmente trabalhar com uma intensidade mais alta. Se você tiver, para você entender, intensidade baixa, isso aqui, ó, tá fazendo exercício e dá para mexer no celular. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Você tá fazendo bobeira aí, entendeu? Eu gosto de uma frase de um personal trainer que eu conheço, que ele fala assim: meu irmão, você tem que matar o leão que tá dentro de você. Exato. Arrancar o leão lá de dentro.
de alguma maneira, a gente está falando dessa explosão muscular, dessa força, dessa dedicação. Que às vezes você mata esse leão aí no sufocamento, né? E aí você também falou mais cedo sobre meditar diariamente. Há quem diga, não, 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite, como você já faz, mas o foco diário na atividade, o prestar atenção em si mesmo, o estar ali naquele momento, não tomar banho, por exemplo, não tomar banho, cuida da pele, lava o cabelinho, isso tudo vai te colocando num presente que já é também com atividade física, com atividade yoga, construindo o futuro, e como você bem disse também, já está aí e depende da gente. É isso, meninos? Perfeito. Não é que eu aprendi um monte de coisa. Hoje eu espero que vocês também tenham aprendido um monte de coisa. É claro que tem muito para a gente falar sobre saúde, mas a gente falou principalmente aqui sobre equilíbrio com as meninas, sobre dedicação, sobre transformação, sobre perceber que a gente pode também se modificar a partir daquilo que nos dói, na dor, mas também por amor próprio. Então, busque atividade física, seja ela com exercícios diários, com intensidade, seja ela com o yoga e a meditação ali, ativa. Então, cuide-se, ame-se, porque é isso que a gente quer de você e para você. Foi mais um podcast aqui da Farmaconde. Continue nos escrevendo, continue nos assistindo, podcast@farmaconde.com.br e a gente se vê por aqui, por aí. E um beijo, beijo meninas, obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo.